Pessoal, então vamos corrigir essa questão. Questão 45, uma questão de sequências numéricas. Olha lá a sequência que vocês tinham. Elementos 7, 11, 17, 25, 35. E eu quero saber quem é o oitavo elemento. Aqui já tem 5, 6, 7. Eu quero saber quem é o oitavo. Este aqui. Tá? E eu espero que vocês tenham conseguido descobrir o que acontece aí nessa sequência, tá? Talvez vocês observaram que do primeiro para o segundo termo tem uma diferença de 4 unidades. De 11 para 17, de 6 unidades. De 17 para 25, de 8. De 25 para 35, uma diferença de 10 unidades. Então, era esse o padrão que tinha nessa sequência. Então, agora, aqui vai ter uma diferença de 12 unidades. Então, o próximo termo aqui é 47. Depois vai ter uma diferença de 14 e depois de 16. Na verdade, quem lembra o que é PA está observando que aqui eu tenho uma PA de razão 2, né? Hoje a gente vai estudar PA. Vai de 2 em 2, ok? Então, ó, 47 mais 14, aqui dá 61, 61 mais 16, 77 é a nossa resposta. Não tem alternativa, fui ver a letra, mas enfim, a resposta é 77. Ok? Tranquilo essa? Quem tinha conseguido? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Alguns, joia. Então, tá bom. Legal. Então, vamos voltar lá. Deixa eu ver a página. Página 54, pessoal. PA. Eles colocaram 2 temas juntos. Tema 52 e tema 53. Então, a gente vai estudar PA essa semana e um pouquinho segunda-feira, tá? Semana que vem. Dá para apagar aqui? Tranquilo? Então, vamos entrar em PA, progressão aritmética, né? Um assunto que vocês já conhecem, tá? Um assunto que já foi trabalhado lá no primeiro ano, mas um assunto bem importante, né? Olha o que diz aí na apostila, página 54, pessoal. Página 54. Dá-se o nome de PA a toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante, chamada razão. Então, lembra a questão que eu acabei de apagar aqui, que eu falei que os números lá embaixo estavam em PA? Se eu não me engano, estava lá 4, 6, 8, 10, 12, né? Então, eu comentei com vocês que isso estava em PA. Por quê? Olha a definição que eu acabei de passar para vocês. Porque cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante, chamada razão. Aqui a gente observa que a razão é 2. Razão a gente representa pela letra R, inicial da palavra, em PA. Em PG, razão é a letra Q de quociente, né? Porque razão a gente sabe que é uma divisão entre 2 termos também. Então, aqui, ó, o 6 é igual ao 4 mais 2. O 10 é igual ao 8 mais 2. O 12 é igual ao termo anterior, que é o 10, mais a constante, que é 2. Então, essa é a definição de PA. Tá? Aqui, pessoal, então, nós temos o 4 como primeiro termo, A1, o 6 como A2. Se a minha PA acabar aqui no quinto termo, esse aqui é o A5, mas ele também é o AN, o enésimo termo, o último termo. Tá? A gente falou um pouquinho disso ontem, né? Nas sequências também tem o enésimo termo, ele é o último termo da PA.
Aqui, no caso, o N seria 5, porque tem 5 termos nessa sequência de PA, tá bom? Então, vamos ver a classificação de uma PA. Aqui nós temos, se vocês olharem, a classificação é muito simples, seguindo aí o que a apostila de vocês traz. Aqui a gente observa que nós temos uma PA crescente, né, gente? Os termos vão crescendo. Do 4 para o 6, do 6 para o 8, os termos crescem. E isso acontece porque a razão é positiva, tá? Então, toda PA de razão positiva será crescente, ok? Decrescente, ó, deixa eu passar esse exemplo aqui para vocês. 15, 10, 5, 0, menos 5 e assim por diante. Vocês estão observando que agora os termos decrescem? Ó, do 15 foi para o 10, do 10 foi para o 5, e se eu olhar o primeiro com o quarto termo, ó, de 15 para 0, decresceu. Então, pessoal, a gente já tem que perceber que a razão é negativa. Quanto que diminui de um termo para o outro? 5 unidades. Então, aqui eu tenho uma PA decrescente, de razão negativa. Tá? É sempre assim, prof? Sempre. Razão positiva, crescente. Razão negativa, decrescente. Em PA, é sempre assim. E constante, ó, se eu tiver assim, 7, 7, 7, 7, a razão será 0. Então, essa minha PA é constante. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para o número 2, então, fazer. Hoje a gente vai ficar fazendo questões e eu vou dando a teoria e fazendo questões. Vamos para o número 2 na página 55. Vai lá. Diz assim: verifique se as sequências numéricas são PAs. Em caso afirmativo, determine sua razão. Então, vamos lá ver. A 2, letra A. A 2, letra A. É PA, pessoal? É PA ou não? Sim? Olha lá. 12. Do 12 foi para 16, cresceu 4. De 16 foi para 20, aumentou 4. Do 20 foi para o 24, aumentou 4. Permaneceu constante o crescimento. Então, pode colocar aí. É PA de razão 4 e ainda é crescente. Já até classifiquei. Tá bom? E a letra B? Como é que eu vou saber se aquilo ali é uma PA? Olha o primeiro termo. 2B menos 1, 3B menos 2, 4B menos 3, 5B menos 4 e assim por diante. Eu quero saber se é uma PA ou não. Pessoal, o que que a gente poderia ter pensado na letra A? A gente não pensou isso na letra A porque era olhar, era muito fácil e observar se era PA ou não. Mas eu poderia ter feito esse cálculo na letra A. 16 menos 12 é igual a 20 menos 16. Não foi isso que, na verdade, a gente fez na letra A? Ó, esse termo menos o anterior é igual a este menos o anterior. Então, eu fiz o segundo termo menos o primeiro. Se for igual ao terceiro menos o segundo, é PA. Então, é essa ideia que vai me acompanhar aqui na letra B. Eu vou fazer o segundo termo menos o primeiro, e se for igual ao terceiro menos o segundo, é PA. Ou ainda eu poderia aqui acrescentar o quarto menos o terceiro termo. Tanto faz a ordem, tá? Mas eu vou usar essa ideia aqui. O segundo termo menos o primeiro. Olha lá.
3b menos 2 menos o primeiro, vou colocar entre parênteses, é igual ao terceiro termo, que é 4b menos 3, menos o segundo, 3b menos 2. Pessoal, vocês entenderam? Ok? Agora, se der tudo igual, der uma igualdade, né? É PA. Então, vamos tirar esses parênteses. 3b menos 2 menos 2b mais 1 é igual a 4b menos 3 menos 3b mais 2. Junta b com b, aqui vai dar b menos 1 e aqui b menos 1. B menos 1 é igual a b menos 1? Verdadeiro. Então, é PA. Tá? Era isso que pedia, né? É PA. E ainda pedia e qual razão? É uma PA de razão B menos 1. Tá? Dúvidas? Não? Então, agora podem voltar para a página 54. Eu quero mostrar o termo geral da PA, tá? A fórmula do termo geral. Gente, importantíssimo lembrar essa fórmula. Ela é fácil de relembrar, espero que eu falando vocês já consigam lembrar. Dá para apagar? Sim? Enzo, tá anotando? Já deu? Pode apagar, prof. Beleza. Então, olha a fórmula, pessoal, do termo geral de uma PA. A fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tá? Vocês têm ela no finalzinho da página 54. E relembrando o que cada uma dessas letras significa, pessoal, são 4 incógnitas. AN, A1, N e R. O AN, já falei hoje, enésimo termo, ou último termo, como a gente costuma dizer. A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. Se a minha PA tem 5 termos, tem 500, tem 230, e R é a razão. Tá? Importante saber essa fórmula, sim. Tá? Uma fórmula fácil de memorizar, procura saber essa fórmula. Tá? Vamos fazer a número 3 de exemplo. Questão 3 da apostila. Olha lá. Determine o termo geral de cada uma das PAs. Olha a 3, letra A. A minha PA é 9, 15 e 21. Infinita, né? Giane, qual a razão dessa PA aqui, por favor, minha flor? 6. 6. Isso aí. Razão é 6. E outra coisa que eu tenho é o primeiro termo, que é 9. Gente, eu só tenho isso dessa PA. Não sei quem é o N e só está pedindo para jogar na fórmula do termo geral. Então, vai ficar assim. AN igual. Quem é o A1? 9 mais N menos 1 vezes a razão, que é 6. Vou fazer chuveirinho aqui. Quem é meu enésimo termo? 9 mais 6N menos 6. Então, quem é meu termo geral? 3 mais 6N. Prontinho. Ah? Isso significa, pessoal, que se eu trocar o N por 1, olha o que acontece quando eu troco o N por 1. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Chego no primeiro termo. Se eu trocar o N por 2,
6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Estão vendo que se eu pedir para vocês quem é o centésimo termo, vocês me respondem? Tá? Aliás, Estela, me responde quem é o centésimo termo. 603? Quanto? 603? Isso aí. Ó, eu vou fazer 6 vezes 100, 600, mais 3. O centésimo termo é 603. Ok, pessoal? Só troco o N. Evelyn, quem é o 30º termo? É 183? 183. Ok, pessoal? Então começa a saber aí. Descobre a razão e faz o mesmo que eu fiz, enquanto eu apago esse aqui. Tá? Aqui no ponto. Igor, qual a razão da B? Só digita o número, então. Está sem microfone. Diminui um termo pelo anterior, né, Igor? Menos 25. Menos 4, né? Menos 4, fica negativo. Tá? Entendeu, Igor? Joga no termo geral. Amanda, tranquilo? Tá com uma carinha? Tranquilo? A N igual a 1, que é 25, mais N menos 1, vezes menos 4. Cuida que tem que colocar parênteses. Tá? Vamos fazer chuveirinho aqui. Quem é o AN? 25 menos 4N mais 4. Então, a fórmula do termo geral é 29 menos 4 vezes N. É essa que é a fórmula do termo geral. Ó, vamos substituir. Quando N é 1, vai dar menos 4 mais 29, 25. Quando N é 2, menos 8 mais 29, 21. E assim por diante. Eu descubro qualquer termo tendo a fórmula do termo geral. Tá, gente? Tudo bem? Nenhuma pergunta? Então, voltem para a teoria. Interpolação aritmética. Tá? Volta lá para a teoria. Interpolar. Interpolação. Interpolar, pessoal, eu preciso que vocês lembrem que é a mesma coisa que colocar entre. Colocar no meio, ok? Toda vez que falar interpole, tá? Alguns números entre dois meios aritméticos é colocar lá dentro, lá no meio. Então, olha ali a teoria, diz assim:
O processo para determinar os meios de uma PA a partir dos seus extremos é chamado interpolação. Então, eu vou ter as duas pontas, os dois extremos, e vou descobrir todos os termos que estão lá no meio entre eles. De maneira geral, fazer uma interpolação significa inserir n-2 termos entre os extremos, a fim de formar uma PA de n termos. Olha ali o primeiro exemplo, vou fazer com vocês. Que razão devemos usar para inserir meios aritméticos entre 7 e 115, de modo que obtenhamos uma PA de 9 termos, de modo que o N seja 9, ok? Então, está perguntando, ó, que razão a gente tem que ter? Pessoal, vamos tirar as outras informações. O primeiro termo é 7 e o último termo é 115. A pergunta é quem é R? Porque a gente sabe que a fórmula é essa aqui. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. São 4 incógnitas nessa fórmula, como eu falei antes para vocês, e eles sempre podem perguntar uma das letras. Agora, a bola da vez é a razão aqui. Quem é a razão? Mas notem que eu tenho o último termo, que é 115, eu tenho o primeiro termo, que é 7, e sei que o número de termos é 9. Então, vai variando a pergunta. Eu posso perguntar quem é o último termo, quem é o primeiro, quem é o número de termos ou quem é R, desde que eu tenha os outros 3. Tá? Então, vamos jogar na fórmula. 115 é igual a 7 mais 9 menos 1 vezes o R que eu estou procurando. 115 menos 7, 108, igual a 8R. 108 dividido por 8 é a minha razão. Aqui na apostila eles deixaram em decimal, poderia ter deixado em fracionário simplificado, tá? Mas enfim, vou colocar como tá aí, 13,5. Ok? Então, isso que é interpolar, tá? Colocar entre os extremos alguns meios aritméticos. Aqui eu colocaria quantos números entre 7 e 115? Vamos lá, quem me responde? Quantos números eu vou colocar entre o 7 e o 115? Vamos lá? Hein, pessoal? São quantos termos entre o 7 e o 115? Como é que eu sei isso? Quantos são, Eduardo? 7. Isso aí, Eduardo. Por que são 7? Porque são 9 termos. Os 2 da ponta e lá no meio tem 7 termos. Ok? Os 2 extremos e a minha interpolação é de 7 termos lá no meio. 7 com os 2 da ponta. Por isso que antes a gente leu N menos 2 termos. 9 menos 2 são 7 termos que tem aqui. Tá? Então, tá bom. Tem mais um exemplo, vocês podem olhar depois, mas eu vou passar para aquele item agora. Ah, não, vamos fazer a número 5. Vamos fazer a número 5 agora. A dos exercícios. Vai lá, começa fazendo enquanto eu apago aqui. Lê a questão, tira os dados. Número 5. Determine os termos da PA. Ó, agora eu quero que cite todos os termos da PA.
cujo primeiro termo é 2, o 15º termo é 100, e inserindo 13 meios aritméticos. Se eu vou inserir 13 meios aritméticos, quem é o meu N? Rafa, quem é meu N? São 15, prof. 15, é isso aí. Se eu vou inserir 13 meios, mais os 2 da ponta, o N é 15. Ok? Outra dica para eu saber que o N é 15, pessoal, é ele ter me dado o 15º termo. Esse aqui é o último termo. Isso aqui, na verdade, é o AN. O que que falta aqui? O que que eu vou descobrir? A razão. Porque sabendo a razão, eu consigo preencher todos os termos lá no meio, entre o 2 e o 100. Tá? Então, vamos lá. Temos que achar a razão para saber de quanto em quanto vai para a gente conseguir fazer essa interpolação ou inserir os termos. Jogando na fórmula, 100 é igual a 2 mais 15 menos 1 vezes a razão. 100 menos 2, 98, igual a 14R. 98 dividido por 14, a razão é 7. Pessoal, vai de 7 em 7. E agora eu quero que vocês coloquem todos os termos aí, porque a questão está pedindo. Determine os termos da PA. Nós vamos começar com 2. E quem é o próximo? João Pedro, quem é o próximo termo? 9. 9. Ana, quem é o próximo? 16. 16. Daiane, quem é o próximo? 23. Anderson, quem é o próximo? 32. 30, né, Anderson? 23 mais 7. Ah, verdade, achei que era 9. Não, é 7 a razão, tá? 30. Renata, quem é o próximo? 37. 37. Amanda? 44. 44. Luana? 51. Duda? 58. 58. Estela? 65. Igor? 72. 73, né? Ah, é 7, 72. Já chamei todos, falta chamar alguém. Estão entendendo? Até onde temos que chegar? Até 100. 79, 86, 90 e... Estou devagar. 97, 93 e 100. Contem. Tem que ter dado quantos termos? 15. Entre o 2 e o 100 tem que ser 13, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Interpolamos 13 meios aritméticos entre 2 e 100. Ok? Anota aí, então. E aí vamos voltar para a teoria. Propriedades de uma PA. Volta na página 54, pessoal.
Propriedades. Essas propriedades são bem importantes, tá? A gente tem que observar o que elas falam, que vocês vão ver que tem questões que vão se basear nessas propriedades. Então, diz assim, lá na 54, as PAs apresentam as seguintes propriedades. Em uma PA qualquer, sempre podemos representar 3 termos por. Como é que eu posso representar, então, 3 termos de uma PA? Aqui eles estão fazendo a seguinte sugestão. Por x menos r, x e x mais r. Dá para entender? Tem o termo do meio, quem é o próximo? X mais a razão. E o anterior, x menos a razão. Não estaria errado se eu quisesse representar uma PA de 3 termos assim. X, x mais r e x mais 2 r's. Também poderia ser. Mas por quê? Porque o mais comum é representar assim. Tá? Só quero deixar claro, vocês vão ver que tem questões que a gente até usa assim. Mas por que assim aparece com maior frequência? Porque tem muitas questões que quando falar que 3 termos estão em PA, vai dar a soma deles. Pessoal, colocando um mais aqui no meio, é mais interessante usar assim ou assim? O de cima, sabem por quê? Porque se eu colocar um mais aqui no meio, eu corto mais R com menos R. E fico com 3x igual ao que a questão me disse, que é a soma. Se aqui eu colocar um mais no meio, vai dar 3x mais 3r igual a soma. E aí eu não acho x direto. Vou ter que ter outra informação. Então, por isso que normalmente é mais interessante usar assim. Mas não está errado pensar que isso aqui também é uma PA. Só que às vezes não resolve a questão, tá? Outra coisa, olha a outra propriedade. Em uma PA qualquer, os meios são dados pela média aritmética entre seus termos vizinhos. Olha o exemplo na outra página, na página 55. Olha a PA que a gente tem ali, menos 1, 3, 7, 11, 15 e 19. Vamos escolher um desses termos. Eu vou pegar o 7. O que eu acabei de ler de propriedade? Que numa PA, qualquer termo dela é a média aritmética entre seus vizinhos. Faz a média aritmética dos vizinhos do 7. 3 mais 11, 14, dividido por 2, 7. Viram que dá certo? Vamos fazer agora aqui do 11. Vamos fazer a média aritmética do 11. 15 mais 7, os vizinhos do 11, 22, dividido por 2, 11. E assim por diante, pessoal. Se eu vou fazer a média aritmética aqui do 3, 7 com menos 1, 6, dividido por 2, 3. Qualquer termo na PA, claro, a partir do segundo, né? Porque aqui não dá para fazer, que ele não tem o anterior. Acontece essa propriedade da média aritmética dos termos vizinhos, ok? E para fechar, tá quase acabando a aula, tem a última propriedade. E aí marquem a número 6 para vocês tentarem em casa depois. Aí, tá? Só a 6 eu vou deixar marcado. A número 6 diz assim: numa PA, que é o mesmo exemplo, a soma dos extremos e a soma do segundo e do penúltimo termos é igual. Pessoal, quanto que dá a soma dos extremos? Menos 1 mais 19, a soma é 18. Soma o segundo termo com o penúltimo, 3 mais 15, 18. E não só o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. A gente costuma dizer que são termos equidistantes. A soma é igual à soma dos extremos. Ó, soma 7 com 11, 18 também. Ok? Então, você pode fazer a soma dos extremos e aí depois a soma dos termos equidistantes dos extremos tem a mesma soma que os extremos. Tá? Alguma pergunta, pessoal?
Então, estou pedindo para vocês fazerem a número 6 e depois tem a fórmula da soma, que vocês poderiam olhar aí, né? E fazer a número 8, tentar fazer, tá? A 8. E depois eu vou pedir, nessa ordem, a 1, a 4 e a 7. Se conseguirem para a semana que vem estes números, tá? Tentem fazer, adianta um pouquinho.